Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 28. Eu coloquei um título nessa meditação que é Perseverantes na Confiança, até o fim. O Senhor, temos estudado, domingo passado estudamos a doutrina da perseverança dos santos, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo, e nós precisamos confiar até o fim. E o Salmo 28 nos convida a essa confiança. Perseverantes até o fim. Vamos ficar de pé um instante, quem puder ficar para a leitura da palavra de Deus. Salmo de Davi. Eu quero ler junto com os irmãos, eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos juntos leiam os versos pares. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que desçam a cova. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz no seu próximo, porém no coração têm perversidade. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Oremos. Senhor, renova em nós a perseverança, renova em nós a confiança, todos os nossos dias, Senhor, até o dia de Cristo, até o último momento da nossa vida aqui. Por toda a eternidade continuaremos a confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Esse salmo é um salmo de Davi, súplicas e ações de graça. Não se sabe muito o que era que estava acontecendo com a vida de Davi nessa época. O que sabemos, o que parece, alguns comentaristas acham que Davi, dos versos 1 até o 8, ele não diz o que está acontecendo. É como se ele estivesse mostrando a importância da oração. Logo nos versos primeiros ele diz, a ti clamo, ó Senhor, não te cales acerca de mim. Verso 2, ouve as vozes súplice, quando clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Verso 1 e 2 tem várias vezes Davi mostrando que está orando. Umas 4 vezes ele fala em oração de forma diferente. Levanto as mãos, suplico, não seja surdo para comigo. Só que ele não diz o que é que está acontecendo. Alguns autores entendem que só no verso 9 ele faz o pedido, que é salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Qual era o pedido de Davi? É, Senhor, cuida do teu povo. Cuida do teu povo. Outros, eles dizem que possivelmente Davi estava num momento muito difícil da vida dele. Como era comum acontecer, Davi passou por muitas dificuldades, aqui também não seria diferente. E
talvez a dificuldade do momento era que ele não sabia quem eram os seus verdadeiros amigos. Imagine como era triste para Davi, descobrindo ali, ele como rei, descobrindo pessoas que não estavam a favor dele, pessoas que não confiavam em Deus, pessoas talvez que estivessem agindo como os ímpios ali. Isso gerava uma tristeza. E era como se ele dissesse: Senhor, eu confio em Ti. Me ajuda a confiar em Ti, não no homem, não no exército, não nas pessoas que tem do meu lado, mas em Ti, Senhor. Alguns também sugerem, pelo contexto talvez, que fosse um momento de doença. Como a gente tem que confiar quando chega a doença, quando chega a velhice, vai chegando. Eu mesmo tenho falado muito com Simone, minha esposa, eu já começo a sentir a velhice chegando e a gente tem que confiar em Deus, amar um ao outro, confiar até o fim. Eu cantei várias vezes essa semana a música Quero Ficar Velhinho com Você. Quero ficar velhinho com você. Eu cantei tanto essa música, eu gostei. E aí chorava, e eu digo: oh meu Deus, é ruim envelhecer, mas eu quero confiar em Ti. Aí Simone faz: não, a gente tem que aprender a envelhecer. Eu digo: mas eu não gosto de envelhecer não, Simone. Aí ela fala: é necessário, ou morro ou envelhece. Né? Ou morro ou envelhece. Então, confiar até o fim, confiar. Como é bom quem tem. Davi aqui estava sofrendo, talvez, que ele não sabia quem eram os seus verdadeiros amigos. Como é bom ter uma esposa que a gente sabe que está ali conosco até o fim da vida. Ela confia em Deus e vai nos ajudar até o fim. Como é bom ter um marido, né, que está ali até o fim. Mesmo sabendo das limitações, mesmo as lutas da vida, que ora conosco. Tem uma parte da música que diz: quero ir à igreja com você quando eu estiver velhinho. Não é lindo? Nem todos estaremos casados, alguns não chegarão velhinhos. Eu não sei, a gente não sabe se a gente vai chegar velhinhos, mas a gente quer. Se Deus não permitir, a gente aceita. E mesmo sozinho, a gente continua confiando no Senhor. Nem todos vão envelhecer juntos. A doença, alguns dizem o profundo desespero de Davi. Era um momento de desespero. Mas ele estava chamando, estava orando para que ele continuasse confiando no Senhor na hora do desespero. O medo não era o horror da morte, como ele fala aí na sepultura. Ele fala sobre a sepultura ainda no verso 1. Seja eu semelhante aos que descem à cova. Não era o medo do horror da morte em si mesma, mas da morte em circunstâncias de vergonha não merecida. Era como se Davi tivesse: Senhor, não quero morrer prematuramente, morrer envergonhado, injustiçado por uma coisa que não era verdade ali, talvez os amigos falando, e Davi não queria morrer numa hora daquela, onde ele estava tão triste, os amigos, cadê os amigos? Mas ali ele tinha que confiar no Senhor e ali ele tinha que orar. Esse último comentário foi da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova. Essas são as primeiras lições, do verso 1 e 2 do Salmo 28. Né? Várias vezes as súplicas, o socorro. Versos 3 a 5, ele pede por justiça. E ele diz: Senhor, não me trates como os ímpios. Nós não queremos agir como os ímpios. E aqui fica uma pergunta para nós. Será que a gente age como ímpio? Davi aqui ele pede: Senhor, não me arraste com os ímpios. Que eu não morra como os ímpios, no desespero, na falta de fé. Diz o verso 3, não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade,
Eles falam de paz, mas no coração tem perversidade. Senhor, que eu não seja assim. Paga-lhes segundo as suas obras, verso 4, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme as obras de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Davi está dizendo que não seja assim, Senhor. Não quero ser tratado como os ímpios. Livra-me de agir como os ímpios. E duas características tão fortes aí dos ímpios é que eles não olham, eles não reconhecem os feitos do Senhor, os versos 5. Que nós não sejamos assim, que Deus nos dê olhos para ver os feitos do Senhor, a resposta às nossas orações. Às vezes a gente olha para trás, uma oração que a gente fez há 30 anos e a gente nem percebe o quanto Deus vem cuidando de nós, Ele vem respondendo, Ele vem fazendo. Os ímpios não são assim. Os ímpios não reconhecem isso, que Deus cuida, que Deus faz, que Deus responde à oração da forma dele, que Deus cuida de nós. Os ímpios não fazem assim. Davi está dizendo, eu não quero ser arrastado com os ímpios. Não quero viver como ímpio, que não percebe o cuidado de Deus. Há uma parte ainda do verso 1 que eu quero voltar, quando diz, não te cales acerca de mim, não seja surdo para comigo. Está logo no versículo 1. Não seja surdo para comigo. Parece que o desespero de Davi era tão grande que ele não escutava Deus. Deus fala ou não fala? Deus ouve ou não ouve as orações? No Salmo 29, ele diz que a voz do Senhor é poderosa. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus troveja. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Então, num salmo ele está como se não estivesse ouvindo nada, o silêncio de Deus. No outro ele está dizendo, Deus fala, Deus é poderoso, a voz do Senhor é majestosa. Deus cuida. A terra. Houve um salmo que Raquel leu logo no início. Qual foi, Raquel? O 23, acho que foi 93, né, que fala uma expressão bem interessante sobre a terra, que Deus domina a terra. Deixe-me ver aqui, 93. Foi, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e cingiu, firmou o mundo e não vacila. Foi essa parte aqui, firmou o mundo e não vacila. O Senhor reina. Esse salmo mostra isso. O Senhor cuida da terra, Ele não vacila. Ele criou os rios. E o comentarista também falava da terra. E eu quero repetir um pouco aqui para vocês. Às vezes a gente perde essa consciência que Deus cuida da gente. Que Deus não está falando, eu não estou ouvindo a voz dele. Aí ele faz lembrar que Deus cuida da terra, Ele criou. O comentarista dizia, professor, numa aula que eu tive, ele diz, pastor Tarcísio, acho que era Tarcísio o nome dele. Não é Tarcísio, pastor Érico? Ele dizia, olhe para a terra, embaixo da terra o núcleo, embaixo da terra como tem as larvas, como tem a parte sólida do núcleo, tem a parte mais líquida ali e quente, e Deus sustenta isso. Deus está cuidando de nós quando mantém a temperatura da terra e a gente não vê. A gente olha assim, está tudo tranquilo, a plantação de cana-de-açúcar, mas embaixo tem temperatura quente. Se não fosse Deus controlando, a gente não vivia. O mar, a terra girando. Como eu pensei nisso nesses dias. A terra gira. Nesse momento está girando e a gente não cai, a gente não sente. É Deus cuidando. Deus está igual a Davi. Deus não seja surdo. Deus falando o tempo todo. Deus cuidando e a gente sem ouvir. A terra girando em torno do sol. Vai um ano,
2 anos, a temperatura da terra, as estações do ano, e a gente... Será que Deus cuida de mim mesmo? A terra inclinada um pouco e gira. E está lá Deus no controle. Se não fosse o controle, aí caía tudinho. Como é bom lembrar disso. Meu Deus, a gente está esquecido. Esse salmo, Deus cuida. A gente que não vê, a gente precisa ver. Precisa confiar no Senhor. Verso 3 a 5, Senhor, não me trate como os ímpios não veem isso. Verso 6, Deus ouve Davi. Finalmente, Davi diz, bendito seja o Senhor que me ouviu as vozes súplicas, a que Ele agradece. A gente precisa chegar nesse ponto também. Senhor, quantas orações o Senhor tem me respondido a vida inteira, como o Senhor tem sido bom. Não quero ser como os incrédulos que não veem as tuas obras. Ajuda-me a ver, ajuda-me a ser fiel, ajuda-me a ser grato, Senhor. O Senhor tem respondido da tua forma, talvez não o que eu queira, mas o Senhor tem feito infinitamente mais. Bendito seja o Senhor que me ouviu. A gente precisa ver. A terra está lá girando, a gente nem vê. Bendito seja Deus que cuida de nós. Verso 7, o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Aqui está, meus irmãos, no verso 7, a nossa resposta deve ser essa, a confiança, mesmo sem ver o agir de Deus. É a confiança. Oramos pela família, temos que confiar. Deus está cuidando das nossas famílias, da igreja. Deus cuida da igreja. Quem é o pastor da igreja? É Deus, pastor dos pastores. Quem governa o país? Deus, não são os políticos. Às vezes a gente se desespera, né? As leis injustas, o governo, talvez que a gente não concorde, talvez que a gente não queria, mas a gente tem que olhar para Deus. Nossa confiança está em Deus. A gente se abala demais com as notícias, com aquilo que sai na TV, com aquilo que sai na internet. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Davi diz aqui, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Há um texto em Hebreus 10, versos 32 a 39, se for possível postar, Timóteo. Hebreus 10, 32 a 39. Olha esse texto, para o povo hebreu que estava dispersos, passando dias difíceis, talvez semelhantes ao que Davi estava passando no Salmo 28. E o autor de Hebreus os exorta e os anima a continuar confiantes. Diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Pode continuar. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor de Hebreus estava lembrando aqueles irmãos que estavam sofridos e que estavam esquecendo do que tinha passado anteriormente. Eles queriam desistir, estavam tirando deles os bens, talvez perdendo casas, talvez perdendo
sendo presos, talvez a morte estivesse ali bem pertinho deles. Nessa época, provavelmente, o templo ainda não tinha sido destruído, então muita coisa ia acontecer ali, eles estavam com medo. Talvez foi a época que os judeus foram expulsos de Roma, então eles estavam dispersos, perdendo casas, perdendo seus bens. E o autor aos Hebreus estava dizendo: se lembrem que quando vocês eram novos convertidos, vocês passaram por coisas tão sérias, mesmo sendo novos convertidos, e vocês não desistiram. Como é que agora vocês querem desistir? Era isso que o autor do livro estava dizendo. Se lembre que lá vocês aguentaram, com alegria, com confiança. Vocês perderam tanta coisa e vocês aceitaram. Vocês confiaram em Deus. E agora que vocês vão tão bem, querem desistir? Se lembre daquilo que Deus tinha feito lá. Não retrocedam, permaneçam confiando em Deus. Eles estavam numa situação muito séria. Verso 9, chega a oração: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, me abençoou, agora eu te peço, abençoa todo o povo. Ele provou a resposta de Deus e agora ele ora: Senhor, que todos provem, que todos confiem, que nenhum desista, que todos confiem em ti, todo o povo. Hoje a gente orou pelas famílias da igreja, as crianças, os idosos. Essa é a ideia: Senhor, alcança todos, todo o teu povo, porque Deus é o Deus que abençoa o seu povo. Deus é o Deus que cuida, mesmo que a gente não veja. É aquela história: a terra gira e a gente não vê o cuidado de Deus. Que as crianças vejam, que os idosos vejam, que nós vejamos, e a nossa resposta é confiança. Se for possível, Timóteo, coloca o João 10,14. Tem essa ideia aí: apacenta-o, quer dizer, o Salmo 23, que está aí bem pertinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é o pastor do seu povo. Vamos finalizar com esses textos. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler juntos esses 3 textos. O primeiro deles, vamos ler: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Deus é o pastor, Ele nos conhece bem e cuida de nós a vida inteira. E elas me conhecem também a mim. Nós conhecemos a Deus. Outro texto, Ezequiel 34:11. Vamos juntos? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Era uma época onde os pastores haviam falhado. Era uma época onde os falsos mestres haviam ali pensado mais em si mesmo do que no povo de Deus. Então Deus intervém e Deus diz: eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Ele enviaria o verdadeiro pastor, o Messias, e Deus iria à procura da ovelha perdida, porque os pastores só pensaram neles mesmos. Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Hebreus 13:20. Ora, juntos, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Nós temos que confiar nisso. O grande pastor cuida de nós, tem cuidado. Que possamos cuidar, né? Seja numa doença, seja quando os amigos já não são mais os mesmos, quando estamos sozinhos, seja na hora de uma grande tribulação, seja na hora de uma enfermidade, temos que manter a confiança no Senhor. Eu peço que os irmãos venham aqui à frente, se for possível, a gente ainda fazer mais uma oração em grupo e assim a gente finaliza.